Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o diagrama de célula. O diagrama de célula nada mais é do que uma forma simples da gente representar uma célula eletroquímica. No vídeo anterior, nós discutimos o que era uma célula eletroquímica e os seus componentes. Imagine se toda vez que nós precisássemos representar uma célula eletroquímica, nós tivéssemos que fazer um desenho semelhante a esse. Isso daria muito trabalho. Então é por isso que criou-se uma maneira mais simples de descrever as reações que ocorrem nesse tipo de sistema e que representam de fato o que está acontecendo, o que é chamado de diagrama de célula. Para que a gente monte um diagrama de célula, a gente precisa entender a estrutura da célula eletroquímica. Lembra que a gente sempre tem o compartimento anódico à esquerda da ponte salina e o compartimento catódico sempre à direita, que no ânodo sempre vai ocorrer a oxidação e no cátodo sempre vai ocorrer a redução. E que o fluxo de elétrons sempre sai do ânodo e migra para o cátodo. Sabendo isso e mais algumas regrinhas, a gente consegue montar o diagrama de célula. Então, como nós vamos montar o diagrama de célula para essa célula eletroquímica em específico? Primeira coisa, precisamos saber as reações que ocorrem no ânodo e no cátodo. Então, aqui nós temos o zinco em contato com a solução de zinco 2+, sendo oxidado, e aqui nós temos o cobre sendo reduzido. Então, a gente sabe que no ânodo nós temos zinco sendo oxidado a zinco 2+, mais 2 elétrons. E aqui no cátodo, nós temos cobre 2+, sendo reduzido a cobre na sua forma metálica. Conhecendo as semi-reações, agora nós podemos montar o diagrama de célula. Regrinha número 1 para montar, primeiro nós vamos descrever a reação que ocorre no ânodo, depois a reação que ocorre no cátodo. Lembrando que os compartimentos estão sendo separados por uma ponte salina. Então, primeiro o A, depois o C. Para sempre lembrar, a gente imagina que a gente descreve o diagrama de célula em ordem alfabética, ânodo e cátodo. Segunda regrinha, para cada semi-reação, dentro do ânodo e dentro do cátodo, a gente sempre escreve reagente, depois o produto. Então, reagente virando produto. 3. Quando houver diferença de fase entre as substâncias que compõem o compartimento, seja anódico ou catódico, a gente vai representar essa diferença de fase por uma barra. Isso significa uma interface. E essa interface significa diferença de fase, então, ou seja, sólido para líquido, ou para gasoso, ou para solução aquosa. Essa interface também pode representar uma diferença de composição ou concentração de solução. Como assim? No caso aqui dessa célula, a gente tem, por exemplo, a solução de nitrato de zinco em contato com uma solução de cloreto de sódio, que é a ponte salina. Onde elas se encontram, que é aqui, nós temos uma interface. Nessa mesma ponte salina, nós temos aqui o contato dessa solução de cloreto de sódio com o nitrato de cobre. Onde elas se encontram, também como a composição é diferente, nós temos outra interface. Então, a gente sempre vai indicar uma interface através de uma barra. Então, sabendo dessas regrinhas, nós podemos montar o diagrama de célula. Vamos observar o ânodo, então está ocorrendo a oxidação. Então, eu tenho zinco sendo oxidado a zinco 2+. Como estão em diferentes fases, eu coloco a barra para indicar. Temos a ponte salina, que indica duas interfaces. E no lado do cátodo, eu tenho o cobre 2+, que está em solução, sendo reduzido a cobre no seu estado sólido, na sua forma metálica. Também, como há uma diferença de fase, eu coloco a barra para indicar essa interface. Então, vamos ver se nós cumprimos as regrinhas. Aqui eu tenho o compartimento anódico e aqui eu tenho o compartimento catódico.
Dentro do compartimento anódico, eu tenho aqui reagente sendo transformado em produto. Então, ó, reagente sendo transformado em produto. Do lado do compartimento catódico, eu também tenho aqui, ó, reagente sendo transformado em produto, ó. Reagente, íons cobre, sendo transformado em produto, que é o cobre reduzido. Então, está de acordo. As interfaces, como explicado, e vamos ver o fluxo de elétron. O fluxo de elétron sempre sai do ânodo e vai para o cátodo. Então, aqui, isso quer dizer que os elétrons estão saindo daqui e migrando para cá. Então, essa é a leitura que nós temos que ter a partir de um diagrama de célula. Esse diagrama de célula representado aqui é o diagrama de uma célula padrão, ou seja, nós não indicamos aqui as concentrações ou pressões dos possíveis elementos que compõem essa célula eletroquímica. Muitas vezes a célula não está no estado padrão, e aí nós precisamos indicar as concentrações ou pressões parciais quando nós temos, por exemplo, gases envolvidos na constituição dessa célula. E aí nós então utilizamos a seguinte notação, ó. Zinco, no caso dos íons zinco, pode ser que ele tenha uma outra concentração, então X mol por litro. Ponte salina, aí nós teríamos o cobre, também X mol por litro. E aí o cobre na sua forma sólida. Então aí nós teríamos que indicar quais são as concentrações dos íons que compõem essa célula eletroquímica. Isso quando o diagrama não representar uma célula padrão. O que seria uma célula no seu estado padrão? Então, no estado padrão, a concentração dos íons em solução seria 1 mol por litro. E se nós tivéssemos, algum componente no estado gasoso, a pressão seria de 1 bar. Toda vez que nós tivermos essas condições, elas não precisam ser representadas no diagrama de célula. Então, toda vez que a gente não observar indicações de concentração e pressão, nós vamos entender que a célula está no seu estado padrão. Se ela não estiver, é obrigatória a indicação das concentrações ou pressões parciais. É importante nós destacarmos aqui que as semi-reações que estão representadas no diagrama de célula, elas não representam uma equação balanceada. Apenas descrevem a reação de oxidação e redução. Além disso, as extremidades, da notação sempre devem representar os eletrodos. Então, sempre nessas extremidades nós temos os eletrodos no seu estado sólido. Sejam esses eletrodos ativos, que participam do processo de oxidação e redução, que é o caso aqui, ou eletrodos inertes, como a platina ou o carbono, quando eles não participam efetivamente da oxidação e redução, ou seja, eles não sofrem nem oxidação nem redução. Vamos ver outros exemplos. Temos aqui uma outra configuração de célula, em que nós temos um gás sendo borbulhado numa solução contendo seu íon, H+, em contato com o eletrodo de platina, que é um eletrodo inerte. E do outro compartimento, nós temos uma reação entre ferro 3 e ferro 2 na superfície de um eletrodo de ouro. Como que seria a notação de célula para esse sistema? Lembrando que sempre do lado esquerdo nós temos o ânodo, sempre do lado direito nós temos o cátodo. Então, nós precisamos saber a reação que ocorre no ânodo e que ocorre no cátodo. Então, no ânodo, nós já sabemos que é a oxidação. Então, eu sei que o hidrogênio está sendo oxidado. Então, ele está aqui gasoso, ele está sendo oxidado a íons H+, em solução. Quantos elétrons? Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios, vou balancear, 2 hidrogênios, 2. Então, aqui eu preciso de 2 elétrons. E no cátodo, está ocorrendo a redução. Então, ferro 3 está se tornando ferro 2. Ferro 3 mais um elétron, ferro 2.
Veja que a equação não está balanceada e para escrever o diagrama de célula ela não precisa estar. Então, como fica o diagrama de célula para esse sistema? Lembrando que a gente vai descrever o ânodo primeiro, depois o cátodo. No ânodo, nós temos aqui um eletrodo de platina. Lembra que o eletrodo sempre vem na extremidade. Uma interface, porque ele está mergulhado em solução. E no ânodo está ocorrendo a oxidação do hidrogênio a íons H+. Então, hidrogênio, lembra, reagente, sendo convertido a produto. Reagente, produto. Aí nós temos a ponte salina, que é representada aqui pela membrana, então temos as duas interfaces. E aí desse lado nós temos ferro 3 sendo reduzido a ferro 2. Lembra? Cátodo ocorre a redução. Então, eu tenho ferro 3 sendo reduzido a ferro 2. E essa reação está acontecendo na superfície do eletrodo de ouro. Então, aqui é a interface, que o eletrodo de ouro está mergulhado na solução. Observem aqui que eu separei o ferro 3 do ferro 2 apenas por uma vírgula. Isso indica que eles estão na mesma solução. Quando houver essa situação, a gente sempre utiliza a vírgula e não a barra. Lembra que a barra é apenas para interface, seja por diferença de fase ou por diferença de concentração ou composição de solução. Vamos fazer um outro exemplo. Qual seria a notação de célula para a reação abaixo? Então, muitas vezes nós temos a descrição da reação e aí a gente quer transformar isso numa notação de célula. Então, nós precisamos indicar a oxidação e a redução. Aqui está fácil, né? Quando o NOx aumenta, a gente sabe que ocorreu uma oxidação e que a oxidação ocorre no ânodo. Quando o NOx diminui, a gente sabe que ocorreu uma redução e a redução ocorre no cátodo. Pronto, já indicamos cátodo e ânodo, agora a gente monta o diagrama de célula. Então, primeiro o ânodo. O que está acontecendo? O cobre, estado sólido, está sendo oxidado a cobre 2+, em solução. Temos a ponte salina, que vai separar os compartimentos anódicos e catódicos. E agora, no cátodo, a gente tem que o ferro 3... que está em solução, está sendo convertido, né, por redução ao ferro 2. Lembra que os dois estão na mesma solução, ó, aquoso e aquoso, e que aqui eu preciso de um eletrodo para que essa reação aconteça. Então eu coloco um eletrodo inerte, normalmente aí platina. Então esse seria o diagrama de célula para essa reação representada acima. Então aqui ânodo e aqui o cátodo. Sempre que a reação, seja de oxidação ou redução, ocorrer em solução aquosa, as espécies envolvidas estão ambas em solução aquosa, eu vou precisar colocar um elemento de um eletrodo inerte para fechar a notação. Caso contrário, ela não representa uma célula eletroquímica, porque sem o eletrodo não tem como haver fluxo de elétrons no sistema. Bom, uma outra situação envolvendo o diagrama de célula é saber ler o diagrama, não somente saber expressá-lo ou escrevê-lo. Muitas vezes o diagrama ele é fornecido e a partir dele nós precisamos escrever as reações de oxidação e redução e calcular, por exemplo, potenciais para essa célula. Então vamos fazer esse exemplo que pede para que nós descrevamos as semi-reações e a reação global para esse diagrama de célula que está descrito aqui. Primeiro nós identificamos a ponte salina. Para quê? Porque a gente sabe que o que vem antes da ponte salina, à sua esquerda, é o ânodo. Então esse aqui é o compartimento anódico. E o que vem à direita da ponte salina é o cátodo. Se aqui é o ânodo, a gente sabe que está ocorrendo a oxidação. E aqui é o cátodo, está ocorrendo a redução.
Agora eu vou quebrar em duas semi-reações e balancear essas semi-reações. Então, primeiro que eu vou fazer é o ânodo. No ânodo ocorre oxidação. Então, no ânodo nós temos um eletrodo de platina, que é eletrodo inerte, então ele não participa da reação. E nós temos de cromato, cromato e íons H+. Agora eu preciso identificar qual espécie está sendo oxidada. Para fazer isso, aqui não está tão evidente. Nós temos o cromo com 3+, mas a gente não sabe o estado de oxidação dele na espécie de cromato. Então, nós vamos calcular o NOx. O NOx, no dicromato, o cromo vai ser +7. Isso é só utilizar as regrinhas de NOx que a gente já abordou em outro vídeo. Então, se aqui ocorre a oxidação, é o aumento do NOx. Então, o cromo 3 está sendo transformado em dicromato. Então, no ânodo, nós temos o cromo 3 sendo transformado em dicromato, em meio ácido. Mas nós não precisamos colocar os íons H+, porque nós não sabemos de que lado ele está. Ao fazer o balanceamento, ele naturalmente vai aparecer. Então, veja o seguinte, precisamos daquelas regrinhas de balanceamento de equação redox. Então, primeiro a gente balanceia os elementos que não são oxigênio e hidrogênio. Então, aqui eu tenho 2 cromos, então aqui tem que ser 2. Depois eu vou balancear o oxigênio colocando moléculas de água. Então, 7 oxigênios, aqui eu vou colocar 7 moléculas de água. E agora eu vou balancear os hidrogênios colocando íons H+. Então, aqui eu tenho 2 vezes 7, 14. Então, desse lado eu preciso de 14 íons H+. Agora eu vou balancear a carga. Aqui eu tenho 6+, e aqui eu tenho 14 menos 2, eu tenho 12 positivo. Para que fique igual desse lado, que é 6 positivo, eu tenho que colocar 6 elétrons. Pronto. Essa é a semi-reação anódica balanceada. Agora eu preciso descrever a reação que ocorre no cátodo. Veja que no cátodo ocorre redução, então eu preciso saber qual espécie está sendo reduzida. O brometo tem o NOx -1 e o bromo 0, ou seja, tem que reduzir o NOx, então o bromo está sofrendo redução. Então, nesse caso, eu vou ter o bromo 2, em estado líquido, sendo reduzido a brometo, na solução aquosa. Na presença de um eletrodo de platina, que a gente sabe que é um eletrodo inerte, então ele não participa da reação. Então, agora eu vou balancear. Aqui eu tenho 2, né? Que é o bromo no seu estado líquido, é a molécula de bromo sendo transformada em brometo, então 2 e 2. E agora eu preciso balancear apenas a carga, porque aqui eu tenho 2 vezes -1, menos 2. Então, desse lado eu preciso de 2 cargas negativas que eu coloco através dos elétrons. Vejam que essa reação está balanceada, então o cátodo está ok. No entanto, para obter a equação global, o número de elétrons tem que ser igual nas duas reações. Então, para que seja igual, aqui tem 6, aqui tem 2. Basta eu multiplicar isso aqui por 3. E aí nós teríamos 2 com 3 mais 7 água. Dicromato 2 menos, mais 14H+, mais 6 elétrons. E aí a equação do bromo ficaria 3 bromo 2 no estado líquido, mais 6 elétrons, formando 6 brometos, solução aquosa. Agora eu corto os elétrons, né, porque eu vou somar para obter a equação global. Só os elétrons serão cortados, os outros elementos se mantêm. Agora eu escrevo a equação global. Bromo 3, mais 3 bromos, mais 7 água, sendo transformado em 6 brometos, solução aquosa, mais o dicromato 2 menos em solução aquosa, mais 14 íons H+, também em solução aquosa. Essa é a equação global balanceada. Então veja que através da leitura do diagrama de célula nós conseguimos chegar na equação
final ou equação global do processo de oxidação e redução. Observe que nesse diagrama de célula ele não respeitou a indicação de que nas semi-reações a gente deva indicar no diagrama sempre a ordem do reagente para produto e reagente para produto. Ele está indicando produto, reagente, produto, reagente. Não está errado indicar dessa forma. No entanto, há uma indicação de que sempre que nós escrevemos uma semicélula ou uma semi-reação, a gente sempre coloque o reagente se transformando em produto para facilitar a leitura. Quando isso não acontecer, é sempre importante fazer o que nós fizemos aqui. Observar os números de oxidação das espécies para identificar quem que está sofrendo redução e quem está sofrendo oxidação.